Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Mundo UFG. Preparamos um programa com as principais informações da Universidade Federal de Goiás e também notícias da cidade e do país. Você confere tudo a partir de agora. A Superintendência de Vigilância em Saúde de Goiás negou que doses de vacina fora do prazo de validade tenham sido aplicadas no estado. O órgão explica que os dados que indicariam que as doses vencidas teriam sido aplicadas é, na verdade, um erro de cadastro por parte das secretarias municipais de saúde. O preenchimento dos dados, primeiramente, é feito à mão pelos profissionais da saúde e depois inseridos no sistema. Por um equívoco, a data de lançamento no sistema eletrônico aparece como a data em que a vacina teria sido aplicada, fazendo com que os lotes fossem registrados como vencidos. Esse erro de registro se deve à alta demanda e à falta de profissionais. Mesmo assim, a Secretaria Estadual de Saúde afirma que está realizando uma investigação para descobrir se realmente podem ter sido aplicadas doses vencidas. Caso seja identificado que algum cidadão recebeu dose vencida, a pasta vai entrar em contato com a pessoa imediatamente. A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia também se posicionou, dizendo que todas as doses que são recebidas possuem um espaço de até 2 meses até o fim do prazo de validade. Segundo a pasta, nenhuma vacina que fica no estoque por tanto tempo, e todas as doses de um lote inteiro são aplicadas num período de 4 a 5 dias no máximo. As dúvidas sobre a aplicação de doses fora do prazo de validade começaram na última sexta-feira, depois que uma reportagem do jornal Folha de São Paulo apontou que pelo menos 26 mil doses vencidas da vacina AstraZeneca teria sido aplicada em mais de 1.500 cidades brasileiras. Ainda sobre vacinação contra a Covid-19, nessa semana o município de Aparecida de Goiânia segue vacinando moradores na faixa etária a partir de 40 anos fora dos grupos prioritários. A vacinação também continua para trabalhadores da saúde, educação, transporte coletivo, da limpeza urbana, trabalhadores da indústria, caminhoneiros, profissionais da imprensa, pessoas com comorbidades e deficiência permanente. O processo de aplicação da primeira dose acontece nos drive-thru da cidade administrativa e do centro de especialidades, sem a necessidade de agendamento. Jornalistas e profissionais da imprensa também serão imunizados nesse mesmo sistema. Já as grávidas, mulheres que deram à luz há até 45 dias, lactantes e profissionais da saúde vão receber a primeira dose após o agendamento feito pelo aplicativo Saúde Aparecida. Em relação à segunda dose, não é necessário o agendamento prévio, basta apresentar o documento pessoal e o documento de vacinação que conste a primeira dose. Em Goiânia, pessoas com idade a partir de 44 anos, fora dos grupos prioritários, estão sendo imunizados contra a Covid-19. Esses não precisam de agendamento prévio, estão sendo vacinados exclusivamente no drive-thru do Shopping Passeio das Águas. Já os grupos prioritários devem se vacinar nos 20 pontos fixos da cidade que exigem o agendamento prévio realizado pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas. Caso as pessoas de faixa etária a partir de 44 anos prefiram se vacinar em um desses pontos fixos, elas devem realizar o agendamento prévio, assim como os outros grupos. Em Goiânia, a vacinação segue para profissionais da imprensa e trabalhadores da educação, além de pessoas com comorbidades e com deficiência permanentes, grávidas, puérperas e lactantes. Em relação aos idosos que estão com a segunda dose atrasada, esses devem se vacinar no Centro Integrado Médico Sanitário no Jardim América. A gente vê que a vacinação está chegando a mais pessoas e uma pequena parcela dessa população pode ter reações como dor de cabeça, náuseas e dor no local da aplicação. Mas as reações às vacinas não são exclusividades deste imunizante. Qualquer vacina ou medicamento pode produzir algum efeito colateral dependendo do organismo da pessoa. Doutora Juliana, eu tomei a vacina da Pfizer há alguns dias e aí no mesmo dia eu tive uma dor de cabeça moderada. Esse sintoma é normal para quem toma vacina? Sim, é um sintoma normal. Efeitos colaterais da vacina e de qualquer vacina já são esperados, como dor no local da aplicação, uma febre, às vezes uma febre baixa, dor de cabeça, como você teve, dor no corpo, são efeitos esperados, náuseas, uma fraqueza generalizada, uma sensação de estar gripado realmente, são efeitos que essa vacina
todas as vacinas contra a Covid-19 podem dar. Esses são efeitos, não são considerados graves, são efeitos leves, são efeitos transitórios. A maioria aí vão melhorar num tempo aí de 48 a 72 horas pós-vacinação. A médica orienta que todos devem se vacinar e que esses efeitos colaterais são leves e não requerem preocupação. Apenas uma parcela muito pequena da população pode precisar de mais cuidados. Se você, em até 7 dias após a vacinação, começar com uma dor na perna, muito importante, de preferência uma dor unilateral, ou seja, uma única perna, e essa dor importante mesmo, forte de intensidade, às vezes com inchaço na perna, então isso pode acarretar ser uma trombose, mas esse efeito é um efeito muito raro da vacina. A maioria dos efeitos são os que eu falei, são efeitos leves. Além dessa situação de trombose, né, de uma possível trombose que a senhora citou agora, existe algo mais que as pessoas precisam se preocupar? As doenças neurológicas, como a síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença que a pessoa perde, é uma fraqueza que começa nas pernas e depois vai ascendendo. Esse então é um evento raríssimo de vacinas, mas que pode ocorrer em outras vacinas, por sinal. Então, assim, se a pessoa, por acaso, começar com uma fraqueza mesmo, uma fraqueza nas pernas que não permite que ela ande, né? A pessoa acaba ficando hospitalizada, vai para a cadeira de rodas, tudo. Isso é um efeito temporário. Lembrando mais uma vez que essas reações adversas são mais severas em uma parcela muito pequena da população e isso não deve ser desculpa para não se tomar a vacina. Apesar de existirem hoje no Brasil 4 vacinas disponíveis produzidas de diferentes maneiras, os sintomas dependem muito mais da forma como o nosso organismo absorve o imunizante. Igual uma pessoa recebe dipirona e tudo bem, a outra pessoa recebe dipirona e tem alergia à dipirona. É a mesma forma, não tem. O imunizante, cada organismo reage de uma forma ao receber esse imunizante. Vamos ver como andam os números da Covid-19 em Goiás na última segunda-feira. Segundo o painel da Secretaria Estadual de Saúde, desde o começo da pandemia já foram confirmados 683.877 casos de Covid e 19.409 mortes. A taxa de letalidade atinge 2,84% e as UTIs para a Covid dos hospitais públicos em Goiás estão com quase 79% de lotação. Na rede privada, a situação é mais crítica, mais de 95% de lotação das UTIs destinadas à Covid. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, já foram aplicadas 2.360.321 primeiras doses. E dessa parcela, apenas 763.536 pessoas tomaram a segunda dose e estão completamente imunizadas. Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Estamos de volta com mais Mundo UFG. Olha só, a Prefeitura de Goiânia promove nesta semana mais uma etapa de testagem da Covid-19. Os 3.500 testes disponíveis são destinados às pessoas maiores de 12 anos. Para realizar a testagem é necessário fazer um agendamento prévio pelo site da Secretaria Municipal de Saúde. Serão exigidos o CPF, o nome completo e e-mail para escolher uma entre as 7 unidades que estarão disponíveis. Segundo a Prefeitura de Goiânia, essa campanha é para identificar os casos da doença em pessoas assintomáticas. O processo de testagem dura de 10 a 20 minutos e é feito com o exame RT-PCR com o método de cotonete no nariz. Caso receba resultado positivo, a pessoa receberá também orientação médica no local. A variante Delta do coronavírus já foi detectada em vários países da América Latina, dentre eles o Brasil. A variante merece atenção devido ao alto nível de contágio. O diretor executivo da OMS disse que essa mutação é mais rápida e afeta os mais vulneráveis ao contágio de modo mais eficiente que as anteriores.
Entretanto, é necessário ressaltar que as vacinas já aprovadas conseguem controlar a infecção de forma positiva. Por isso, é importante que a população se vacine para controlar tais mutações do coronavírus. O Brasil pode ter uma sobra de 300 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 no fim do ano. Isso se os laboratórios cumprirem os acordos feitos com o Ministério da Saúde dentro dos prazos. Tais doses podem ser utilizadas para a vacinação de adolescentes entre 12 e 18 anos ou até mesmo como reforço a idosos e profissionais de saúde. Especialistas também indicam a possibilidade de vacinação de todos os anos, assim como acontece com a gripe. As promotoras legais populares é um movimento de mulheres que surgiu em 1994 para discutir pautas relacionadas ao feminismo e aos direitos das mulheres e combate à discriminação de gênero, levando educação jurídica e popular para essa população. Elas não são mulheres que atuam diretamente nesse campo da justiça. Elas buscam instrumentalizar mulheres por meio da educação jurídica e popular para que elas conheçam seus direitos e saibam como recorrer e transitar dentro do sistema judiciário. Priscila é pesquisadora e estudou o movimento das promotoras legais populares para construir uma dissertação de mestrado. Durante o trabalho, ela notou que existiram, ao longo da história, diferentes movimentos de mulheres e movimentos feministas. E durante a pesquisa eu fui percebendo, pelo estado da arte de pesquisas anteriores e por todo o arcabouço teórico que eu trouxe para a pesquisa, que há a necessidade de que a gente identifique movimentos de mulheres e movimentos de mulheres feministas, tendo em vista que o feminismo ele é autodeclarado. Então, assim, se um movimento de mulheres não se autodenomina enquanto um movimento de mulheres feminista, ele de fato não vai acompanhar uma agenda feminista. Não é porque um movimento é composto por mulheres que de fato ele será um movimento feminista, até porque mulheres podem se organizar coletivamente para reivindicar questões que inclusive vão contra a pauta do movimento feminista. A pesquisadora entende que os dois termos precisam ser mantidos e ambos os movimentos devem existir. As promotoras legais populares é um movimento de mulheres feministas. A organização ela tem o objetivo da constituição de um movimento social de mulheres que tenha como característica o feminismo. Então, elas se colocam enquanto mulheres organizadas coletivamente em prol dos direitos das mulheres, com uma pauta de educação jurídica e popular com um cunho feminista, e não se descola mesmo dessa linha, né, da pauta feminista, mas buscando sempre construir esse feminismo a partir do lugar das mulheres que são populares. Esse projeto ele tem o intuito de tornar mais acessível e trazer a informação de uma maneira mais dialógica, tendo como os princípios norteadores os princípios educacionais de Paulo Freire e de Bell Hooks, que Bell Hooks trabalhou com Paulo Freire, inclusive, essas questões da educação horizontalizada, com o intuito de aproximar essas mulheres do direito. As promotoras legais populares do Brasil foram inspiradas em movimentos semelhantes que já existiam na Argentina, Chile e Peru. Priscila fez uma pesquisa de campo e entrevistou as promotoras legais de São Paulo, o segundo grupo a iniciar as atividades aqui no país. Cada movimento, apesar de objetivos semelhantes, pode se organizar de modos diferentes. Em Goiânia, esse movimento está em fase inicial como projeto de extensão na Faculdade de Direito da UFG. Elas são grupos independentes. A gente pode localizar grupos de promotoras legais populares em todo o Brasil. Hoje nós temos essa iniciativa de organização, de criação desse movimento das promotoras legais populares que iniciou aqui em Goiânia em 2018, com esse projeto de extensão vinculado à Faculdade de Direito. Nós temos as promotoras legais populares de Brasília, e isso pensando aqui na nossa região, Centro-Oeste, né? Hoje, para você se tornar promotora legal popular em Goiânia, o caminho mais acessível é buscar o projeto de extensão das promotoras legais populares vinculado à Faculdade de Direito.
ele é aberto para toda a sociedade, é aberto para todas as mulheres que tenham interesse em se instrumentalizar, conhecer a respeito dos seus direitos. Se você quer encontrar e saber mais sobre as promotoras legais populares, é só procurar pelas redes sociais em diversas cidades brasileiras. Em breve, deve acontecer um evento para organizar uma frente ampla desse movimento no Brasil. Qualquer mulher pode se tornar uma promotora legal popular. O projeto ele é voltado para mulheres populares, mulheres que são lideranças comunitárias, mulheres que estão em contato direto com as necessidades do seu bairro, com a necessidade de outras mulheres, e que vão conseguir se organizar coletivamente para reivindicar isso do poder público. Vamos para mais um rápido intervalo e voltamos em instantes. Estamos de volta com mais Mundo UFG para você. E olha só, a Universidade Federal de Goiás recebeu a doação de um Ultra Freezer para armazenamento e conservação de vacinas contra a Covid-19. A doação foi feita pelo Cicobi Unicentro. A doação desses Ultra Freezers para a Universidade Federal de Goiás e também a reforma de outros dois, que foi feita também com verba dessa doação do Cicobi Unicentro BR para a Universidade Federal de Goiás, permite que seja criado aqui em Goiânia uma estação para armazenamento de um grande volume de vacinas, né? Hoje a capacidade total dessa estação ali vai girar em torno de 1 milhão de vacinas. Então isso é um benefício para o povo goiano, para o povo brasileiro. Isso ressalta a importância da responsabilidade social do cooperativismo. Essa parceria permitiu, ainda no ano passado, a aquisição de equipamentos para o HC. Vários dos leitos de atendimento de pacientes com Covid hoje são atendidos com recursos oriundos dessa parceria, e agora essa parceria se estendeu também no que diz respeito às vacinas. Então, a universidade montou uma sala no Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, onde serão abrigados 8 freezers menos 80, né, são os famosos Ultra Freezers, e desses 8, um deles foi doado pela Cicobi e outros 2 reformados nessa parceria com a Cicobi. E essa doação desses freezers, ao final desse combate e a questão das vacinas terem se, vamos dizer assim, encerrados nesse armazenamento, que a gente tenha uma infraestrutura capaz de a qualquer outro momento da história de outra doença ou de armazenamento de vacinas ou inclusive de bioinsumos que podem servir para a questão de diagnóstico, que esses freezers venham a ser utilizados em bancos ou coleções biológicas que devam ser armazenadas em baixas temperaturas, como é o caso desse freezer menos 80, e que a gente vai conseguir dar sequência com esses equipamentos, dar sequência a uma série de pesquisas pós o combate a essa pandemia. O equipamento foi instalado no Centro Multiusuário de Pesquisa de Bioinsumos e Tecnologias em Saúde, que fica no Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, o IPTESP da UFG. O diretor do IPTESP lembra que esses equipamentos serão importantes para pesquisas e novas descobertas. Os vírus que nós estamos coletando, principalmente através de exames de SWAB que vão fazer exames de PCR, essas amostras coletadas ao vivo, né, dentro dos hospedeiros, no caso nós seres humanos, elas serão armazenadas, estão sendo armazenadas em freezer menos 80, que é o que dá a capacidade criogênica que a gente chama para que eles sejam guardados, e a partir daí esses fragmentos de vírus ou o próprio vírus que tiver guardado ali, vamos dizer, in natura, nós poderemos usar esse material para projetos de pesquisa e desenvolvimento de produtos. O reitor da UFG, Edivar Madureira, participou da entrega simbólica dos equipamentos. Na ocasião, ele lembrou que mesmo com a quantidade de ações e projetos em benefício da sociedade, a universidade sofre com os constantes cortes de verbas que colocam em risco o funcionamento da instituição.
A interrupção de serviços essenciais, como o fornecimento de energia elétrica, por exemplo, pode colocar em risco pesquisas que vêm sendo desenvolvidas há várias décadas. O reitor e o diretor do IPTESP também comentaram a colaboração de instituições da sociedade na manutenção e no reconhecimento da importância que a universidade pública possui. Muitas das mobilizações que têm sido feitas no combate à Covid-19 têm sido de união, de consenso entre várias entidades. Então, quando a gente ganha ou recebe apoio de entidades nesse combate a essa doença, seja no diagnóstico, seja na imunização, que é esse o caso agora, e a gente recebe do Cicobi uma doação dos freezers, isso acaba demonstrando para a gente que podemos nos unir nesse combate. Então, isso é uma importância e também o próprio efeito de reconhecer na UFG uma instituição que possa ajudar e combater esse vírus e essa doença que está afligindo tantas famílias. A universidade sempre de mãos dadas com pessoas, com entidades que procuram atender melhor a população. Algo que tem tirado o sono dos empresários é o abre e fecha do comércio. Pensando em uma forma de minimizar isso, a Colômbia, aqui na América Latina, resolveu fazer algo diferente que tem gerado grande repercussão. No mês de abril, o presidente do país resolveu autorizar a compra de vacinas contra a Covid-19 pelo setor privado do país. A regra prevê que as empresas disponibilizem os imunizantes aos seus funcionários de forma gratuita. Uma medida que pode ser útil para manter as operações ativas e, ao mesmo tempo, acelerar o processo de imunização da população. Não à toa, algumas empresas colocaram a ideia em prática rapidamente, como foi o caso da Rappi, do ramo de delivery. A empresa colombiana anunciou que iria começar a vacinar os colaboradores após a compra de 4.000 doses da Sinovac, das quais 2 vão para os entregadores. Entretanto, só na Colômbia o aplicativo tem mais de 40.000 colaboradores fazendo esse tipo de serviço, número que é 10 vezes maior que a quantidade de doses disponíveis. A empresa então decidiu priorizar aqueles entregadores que fazem mais corridas pelo aplicativo e não podem fazer parte do grupo prioritário já vacinado pelo governo por lá. O critério foi bastante criticado, especialmente no Twitter, sendo comparado com uma espécie de jogos vorazes e Black Mirror da vida real. Segundo internautas, isso pode forçar os entregadores a ficarem mais tempo online para se tornarem aptos. Basicamente, uma meritocracia da vacina. Vamos mudar um pouco de assunto? Você acredita que um romance escrito há quase 4 décadas, pode trazer elementos e comportamentos que estão presentes na sociedade ainda hoje? E mais, faz sentido para você quando alguém diz que a literatura pode ampliar a nossa visão crítica sobre questões sociais do nosso cotidiano? Pois é, um pesquisador da UFG encontrou em O Conto da Aia material para sua dissertação de mestrado. Então, O Conto da Aia é uma obra da autora canadense Margaret Atwood, de 1985, e ele mostra uma realidade distópica onde, devido a diversos fatores climáticos, políticos, num futuro distante, as pessoas perderam a capacidade reprodutiva. Então, a gente tem um grande número de pessoas estéreis, e aí, para que o Estado, um determinado Estado, não falecesse, não se perdesse totalmente com essas características que a gente tem, ele monta um golpe de Estado, um golpe teocrático, derruba a democracia e institui no seu lugar um Estado totalmente opressivo, E como forma de regulação desse Estado, eles capturam algumas mulheres, as mulheres ainda férteis, e as transformam em escravas. Essas poucas mulheres ainda férteis vão servir para popular esse Estado, o Estado de Gilead, que está sofrendo com essa crise demográfica. E aí, essas mulheres que são chamadas de aias vão ser as novas parideiras, digamos assim, de um Estado, Elas que vão ser utilizadas como objeto de exploração sexual, elas vão ser tratadas como servas mesmo, para poder, de certa forma,
reestabelecer esse Estado que está morrendo, né? Simon Caetano teve o primeiro contato com essa história através do livro e depois através de uma série produzida para a televisão. Ele ficou impactado com a possibilidade de existir um estado onde esse tipo de violência pudesse ocorrer. Quando tirou os olhos da ficção e viu o mundo real, ele percebeu que inúmeros episódios de violência que vivenciamos são semelhantes ao do romance. A gente vê que existe, paralelo à obra, mas de forma muito parecida, episódios de violência, né, onde a individualidade, a personalidade da pessoa, a própria identidade, ela é substituída e ela é capturada de forma muito brutal, né? Por exemplo, na própria obra, as mulheres perdem o nome, a identidade delas, e esse nome é substituído pelo sobrenome do comandante ou do homem, né, que as possui, digamos assim, porque elas são, assim como uma extensão da terra, uma propriedade, as mulheres são uma propriedade, em Gilead, desses homens. Hoje, a gente tem exemplos também que o homem pode, né, pegar o sobrenome da esposa, mas originalmente essa era uma característica que as mulheres herdavam, né? O sobrenome do esposo. Então, a senhora Ferreira, a senhora Caetano, a senhora como uma extensão da propriedade do marido, né? O pesquisador traz outros exemplos que são bem comuns nos dias atuais. Temas de discussão e bandeiras de lutas de movimentos que defendem os direitos das mulheres. Né, as proibições para que ela possa ter plena liberdade sobre o corpo, a dificuldade no aborto, a própria laqueadura, né, que é para que ela não possa mais ter filhos também é uma dificuldade, ela precisa de autorizações, ela precisa ter um filho antes, ela não... E nessa discussão, a pesquisa fala sobre a teoria do reconhecimento. De forma resumida, a teoria fala que o reconhecimento que o indivíduo faz sobre si mesmo, a construção da própria identidade, depende do reconhecimento de um outro indivíduo. Não tem como eu construir uma identidade de forma individual, sem contato com ninguém. Então é preciso que haja essas trocas, é preciso que eu me reconheça no olhar do outro e vice-versa, né? Que o outro também se reconheça nesse meu olhar e a gente construa, através dessas relações sociais, uma identidade, uma personalidade. A gente encontra resistência, são consciências desejantes o tempo inteiro querendo reconhecimento. E por diversos fatores, existem esses processos de negação do reconhecimento, né? Que é quando eu não reconheço o outro na mesma qualidade de ser individual, digno, de respeito, e acabo, nesse processo, nessa falha da construção da identidade, eu vejo o outro como um objeto, uma ferramenta, simplesmente um ente que não tem a mesma função, não tem as mesmas características, ou não tem a mesma qualidade de dignidade de ser humano quanto a mim. Com essa explicação do pesquisador, fica fácil perceber e compreender um pouco da luta de diversos grupos sociais que buscam reconhecimento nas esferas do direito, do amor e da solidariedade. Eu digo que a literatura ela serve como uma lente de aumento, porque muitas vezes a nossa realidade, por mais macabra que seja, né, que nós estamos tendo tanto exemplos aí dentro da esfera política, econômica, social, exemplos tão brutais contra a identidade, contra a liberdade, mas que muitas vezes a gente não consegue identificar como isso pode nos atingir. E a literatura justamente serve como essa lente de aumento, né? Ela evidencia, através de processos distópicos, né, de realidades distópicas, a distopia é essa realidade totalmente inaceitável, improvável, mas é nesse zoom de perspectiva que a literatura traz, é que a gente pode parar e falar, opa, né, isso parece que está acontecendo comigo, então eu não preciso que todo mundo se torne uma aia para que a gente consiga identificar que existem violências direcionadas a grupos específicos, né? Você tem alguma recomendação para quem ainda não leu o livro ou assistiu a série no momento que forem fazê-las? Eu acho que, primeiro, quem for ter um acesso à obra tem que ter coragem. É uma obra pesada, é uma obra muito densa, assim, que trata de realidade de forma muito crua, né? E
como a gente está vivendo, eu repito, né, um período extremamente nebuloso dentro dessas esferas, né, política, social, eu acho que a gente tem que recepcionar essas obras, além de muita coragem, assim, uma persistência muito grande e com um olhar crítico. Estamos chegando ao final deste programa, mas eu tenho um recado antes de encerrar. Neste momento de pandemia, nós temos muitas famílias que estão precisando de ajuda e, se você puder, faça parte da campanha Vacina, Arte e Solidariedade. Colabore com qualquer quantia, fazendo um Pix para frentesolidaria@rtve.org.br. O Mundo FG de hoje fica por aqui, lembrando que você pode participar das edições ao vivo toda segunda, quarta e sexta a partir das 4 da tarde. Participe também das enquetes no Instagram. Acesse o nosso site para conferir outros conteúdos também, viu? Tchau, tchau!